Glória a Deus, glorificado seja o nome do nosso Deus poderoso, que Deus possa falar conosco nesta hora, né? Que a palavra dele venha de encontro à nossa necessidade. Você que precisa de um milagre, né? Deus é poderoso para te abençoar, creia nisso, em nome de Jesus, tá? Independente da situação, do problema, irmãos, creia que o mesmo Deus que operou sinais, maravilhas no passado, é o mesmo Deus que opera hoje, né? Porque muitas das vezes nós ficamos presos, né, à história da Bíblia, né, e não acreditamos que Ele é o mesmo Deus que faz hoje. Os mesmos milagres, né, que aconteceu lá no passado, tem acontecido nos dias de hoje na vida daquela pessoa que crê, né? Então, por mais que alguém diga, pastor, mas Jesus estava presente, por isso que não, entenda bem, irmãos, Jesus ele está presente na nossa vida, né? Em todo momento, toda vez que você clamar a Ele, toda vez que você usar o nome dEle, Ele vai estar ali para te abençoar, para te dar a vitória em nome de Jesus. Olha o que diz o próprio Senhor Jesus aqui, quando Ele estava instruindo os discípulos, né? No João capítulo 14, versículo de número 12, ó. João 14, 12, olha o que diz, Jesus falando: na verdade vos digo, que aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço, e a fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai, e tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Então Jesus ele está falando com os discípulos que ele ia para junto do Pai, mas que os discípulos, se eles crescem nele, eles iam fazer as mesmas obras que ele fez, e obras maiores ainda, né? Entenda bem, irmãos, ainda hoje Jesus continua operando milagres. Ele não está mais entre nós fisicamente, mas está entre nós em espírito e em verdade. Como eu falei há pouco, toda vez que a gente clamar a Ele, Ele é Deus para responder, Ele é Deus para nos ouvir, para nos dar a vitória, né? Ele continua operando sinais e maravilhas. Jesus falou isso aqui, e no livro de Atos, né, nós vamos ter um complemento disso que Jesus falou, né? Atos capítulo 19, versículo de número 11, Jesus já não estava mais entre eles fisicamente, e olha aqui, Atos capítulo 19, versículo 11, e Deus pelas mãos de Paulo fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. A Bíblia diz, irmãos, que pelas mãos de Paulo, o Senhor fazia maravilhas extraordinárias. Então aquilo que Jesus falou com os discípulos, né, está se cumprindo agora aqui. Ele já não estava mais, como eu disse, fisicamente entre eles. Mas olha a Bíblia dizendo que pelas mãos do apóstolo Paulo, o Senhor fazia maravilhas, né? Milagres extraordinários, os demônios eram expulsos, até nos atos de fé, né? A Bíblia diz que ele pegava um pedaço de aventais, dava para o povo colocava no lugar da enfermidade, era curado, era liberto. É o mesmo Deus que opera hoje, irmãos. É o mesmo Deus que opera hoje, né? Eu vou passar aqui para vocês um testemunho da novela da vida real, e esse testemunho vai falar de um garoto chamado Samuel, né, que nasceu com um problema no coração, e os pais passaram por situações difíceis, preocupação, né, e os médicos ali sempre com aquela notícia, né, desanimadora, mas eles confiaram em Deus e Deus abençoou, tá? Fica com esse testemunho aí e nós já voltamos já daqui a pouquinho para fazer a oração em nome de Jesus. O Samuel nasceu com 4 defeitinhos no coração. Ele nasceu com 2 buraquinhos, a válvula pulmonar mais estreitinha. E aí passou um tempo, os médicos chegaram para mim, para minha esposa, e falaram, futuramente pode ser que ele faça uma cirurgia do coração. E o Samuel teve uma vida normal, até os 2 anos ele teve uma vida
normal. E aí, dia 17 de julho de 2019, ele teve um eco de acompanhamento para fazer. Aí, quando chegou lá, a médica viu que a válvula pulmonar do Samuel estava se agravando. E aí ela chegou e falou, o Samuel vai ter que passar por uma cirurgia. Acalmei minha esposa e falei, Kátia, agora é com o Senhor vai fazer a obra. E na cirurgia em si, correu tudo bem, graças a Deus. Fomos embora para casa. Quando foi no dia seguinte que eu retornei ao hospital, eu não reconhecia o meu filho. E aí eu cheguei na médica assustada, falei, doutora, o que aconteceu com o Samuel? Ele tá todo inchado, doutora. Ela, mãe, infelizmente não é notícia boa para te dar. O pulmão do Samuel encheu de água. Através da drenagem pulmonar, Samuel começa a desinchar. Isso já estava com uns 15 dias já que ele estava na UTI. Só que teve um problema que o Samuel não acordava. Ele não saía da sedação. Ele ficou uns 20 dias assim, e os médicos sem entender porque tirava a sedação, ele convulsionava e voltava para a sedação. Aí levaram o Samuel para fazer a ressonância do cérebro e detectaram um AVC isquêmico no lado esquerdo do tálamo. Os AVCs isquêmicos, em que falta fluxo sanguíneo cerebral. Uma parte do cérebro, ela morre, ela não recebeu oxigênio. A gente chama isso de uma cicatriz. Então, quais são os sintomas? Desvio da boca, paralisia de um lado do corpo, ou uma fala embolada, ou uma incapacidade de falar ou de entender. Aí a médica chegou em mim e falou que provavelmente ele iria ficar com várias sequelas do lado esquerdo. E provavelmente ele não ia conseguir andar, a fala dele ia ficar comprometida, a escuta. Aí ele teria que se alimentar por sonda. Teria que ter muitos tratamentos, tratamento a vida toda. E aí a gente ia ter que ter paciência para saber qual seriam as sequelas que o Samuel ia ter. Fiquei em oração, falei, não, Senhor, o Senhor é o médico dos médicos. Eu não aceito levar meu filho para casa, vegetando em cima de uma cama. Ele vai sair daqui perfeito. Samuel passa mais 15 dias na UTI, até que acorda sem convulsionar. Mas as notícias ainda não são boas. Mesmo depois que ele acordou, ele só acordou mesmo, porque conhecer ninguém ele não conhecia. Além do rebaixamento de consciência, o laudo apontou a diminuição de força muscular do lado esquerdo. Quando a médica ia fazer fisioterapia, ele ficava com o pescocinho para cá, ele não sustentava o pescoço. Daqui a pouco, o Samuel começou a ter dificuldade de respirar e o abdômen dele começou a ficar muito inchado. Detectou um derrame pericárdio. O coraçãozinho do Samuel estava cheio de água. Ela falou assim que não sabe como o coração dele estava batendo, porque estava flutuando dentro da água. No dia seguinte desse exame, o Samuel desceu novamente para o centro cirúrgico. O dreno estava lá e não conseguia drenar o líquido. Que o médico tinha chegado em mim e no meu esposo e falou que não tinha mais o que fazer. Senti forte no meu coração de patrocinar ali o Samuel. Foi quando eu liguei para minha mãe, que eu sabia que ao domingo de manhã ela estaria na igreja. Falei, mãe, a senhora pode trazer o papelzinho do patrocinador, né, o canezinho para mim, pra patrocinar o Samuel? Aí ela levou para mim lá no hospital à tarde, e ali eu patrocinei o Samuel, fiz tudo certinho. Falei, Senhor, eu sei que o Senhor vai fazer um milagre. Isso foi no domingo. Na segunda-feira, o meu filho já começou a reagir. E ele começou a reconhecer a gente, começou a falar papai, mamãe. Aí fizeram um eco para saber como estava o derrame pericárdio. Já não tinha mais derrame. Cada dia o Samuel foi melhorando uma coisa. E os médicos ficavam assim, surpreendidos. Já começou a ter firmeza no pescoço. Já começou a mexer o bracinho, que ele não mexia. E ali ele começando a andar sozinho. Já foi só melhorando, só melhorando. E para a glória de Deus, dia 20 de setembro de 2019, meu filho teve alta naquele hospital. Foram 2 meses ali de batalha mesmo. Foi Deus que nos sustentou e deu forças. E para a glória de Deus, meu filho está perfeito. Hoje ele anda, ele come sozinho. Mexe normalmente a questão motora do lado esquerdo. Não tem nenhuma deficiência do rosto também. Ele é uma criança saudável. Ele não ficou com nenhuma sequela. Como é seu nome? Jamia. Quantos anos você tem? 3. Ele não precisou de sessão de fisioterapia, ele não precisou de fono, ele não precisou de nada. E eu só tenho que agradecer ao Senhor Jesus por esse grande milagre que ele fez na vida do meu filho. O Deus é fiel mesmo, ele cumpriu a obra na vida do Samuel. Glória a Deus, irmãos. Que maravilha, né? Que testemunho maravilhoso, irmãos. Olha que Deus é poderoso, né? Se fosse olhar pelos médicos, pela medicina, né? O menino não estava vivo hoje, segundo o que eles falaram. Ou estaria vivo, né? Como a mãe disse, né? Com problemas, né? Fazendo tratamento para o resto da vida, como o doutor falou para ela. E por mais que surgiu os problemas, né? Não terminava um, começava outro. Quando não era uma coisa, era outra. Mas eles confiaram em Deus, eles entregaram o pequeno Samuel nas mãos do Senhor e Deus fez um milagre extraordinário. Que assim seja na sua vida, irmãos.
aqui, como a palavra de Deus nos falou hoje, entenda bem, o mesmo Jesus que operou milagre no passado, opera hoje. E hoje é através da nossa fé, né? Por isso que ele diz, pelas mãos de Paulo, o Senhor fazia maravilhas extraordinárias. Que assim seja na sua vida, amém? Se você puder preparar aí um copo com água, eu quero fazer uma oração, pedir para Deus consagrar. E o mesmo Deus que operou na vida do pequeno Samuel, de tantas pessoas, Ele vai operar hoje na sua vida, se você crer, em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e amado Pai, Jesus, eu apresento a Ti este copo com água, meu Deus. O Senhor é o mesmo Deus que opera milagres. A Tua palavra diz que pelas mãos do apóstolo Paulo, o Senhor fazia maravilhas extraordinárias. Pai, que assim seja. Meu Deus, o Senhor é o mesmo Deus, tem o mesmo poder, e é pela fé, meu Pai, que quando esta pessoa tomar desta água, que ela receba cura, restauração na sua vida física, espiritual, financeira, meu Deus, na família, em qual área for, meu Deus, eu uso dessa autoridade, eu digo, Satanás, pega o que é seu e vai embora, em nome de Jesus. Pai, coloca o teu poder e a tua unção nesta água, em nome de Jesus. Glória a Deus, beba com fé desta água agora e toma posse da sua bênção, em nome de Jesus. Graças a Deus. Fique com essa bênção, com esta palavra em nome de Jesus. Toma posse do seu milagre. Que Deus abençoe a todos e até uma próxima oportunidade em nome de Jesus.